Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme do Pegada Nerd e hoje estou aqui para mais um vídeo no qual eu vou comentar sobre animes da temporada de julho. Para hoje eu vou falar sobre somente 3 animes, porque os que eu assisti teve pouca coisas que me chamaram a atenção para querer falar aqui e alguns eu falei no vídeo de segunda-feira. Então, antes de começar a falar sobre os animes em si, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e assinar o sininho de notificações, porque isso ajuda pra caramba o YouTube a reconhecer que o canal tem relevância para vocês. E assim entregar para outras pessoas o conteúdo que eu tô produzindo aqui. Então vou começar a falar dos animes aqui agora, dando início por Summertime Render. Após a batalha do episódio anterior, né, do episódio 15, a gente teve revelações. Aliás, todos os episódios que eu vou comentar aqui hoje tiveram bastante revelações. O grupo dos protagonistas, eles, conseguiram capturar a sombra da Mio, aquela garota que é meia-irmã do protagonista e irmã da garota loira, amiga dele. E eles capturaram a sombra dela, reconfiguraram ela assim pra que ela não tenha mais ligação com a Heine, que é a vilã da história, e foram pra clínica daqueles casal de irmãos amigos do protagonista. Chegando na clínica, eles iam conversar com o pai do casal de irmãos lá, porque descobriram que a família deles tem ligação com a Heine, eles estão trabalhando para ela. Aí eles chegam lá, invadem, vão pegar o corpo da garota loira, que agora eu esqueci o nome dela, e descobrem que o corpo dela foi levado, porque tinha uma outra sombra lá no subterrâneo da clínica, no necrotério escondido. E eles vão atrás, vão caminhando pelo túnel que leva até onde a Heine fica. Lá eles encontram a mãe do casal, que é uma sombra, um casal de irmãos, que é uma sombra, e enforcando, estrangulando o pai deles. Então, ali a gente descobre que o pai estava tentando se tornar uma sombra também, ia fazer os filhos se tornarem sombras para poder viver para sempre com eles, junto da Heine no mundo das sombras. Porém, ele não pode, porque já teve a sombra dele destruída, então ele fica imune às sombras e tal. Um monte de coisa revelada ali, eles conseguem fazer a sombra da mãe dos amigos protagonistas voltar ao normal, deixar de ser controlado pela Heine, no caso. Aí tem um momento ali onde o pai ainda tenta matar a filha, porque ela traiu ele e tal. E acaba que era a sombra da Mia disfarçada dela. Então, tipo, teve muita revelação. Aí teve um momento ali felizinho, assim, emocionante, onde o cara revela, né, o médico lá, o dono da clínica, revela que ele tinha esse plano de virar uma sombra junto com uma família e viver com a Heine no mundo das sombras. Porém, a sombra da mãe dele, da mulher dele, né, da esposa dele, fala que não, você tem que viver pelos seus filhos, não sei o quê. E tem um momento que envolve um pouco de romance, não, de amor, com tristeza, desespero por perder um ente querido, e o momento de redenção desse homem, desse médico. Aí ele revela quem é o Shad, o Shid, que é aquela sombra de 4 braços que anda com a Heine, que protege ela, o guarda-costas dela, né, sombra forte. Revela que ele é o fundador da clínica, na verdade, e também o primeiro filho da Heine. O nome dele é Heshigata Shidehiko, por isso Shide, do Shidehiko, né? Então foi um episódio muito revelador. E, bem, Summertime cada dia mais legal. No segundo anime, Tensei Kenja no Isekai Life. Pô, no episódio anterior, o protagonista chegou lá e explodiu a floresta, né? Porque achou estranho as árvores. Achei essas árvores esquisitas, vou explodir a floresta. E encontrou um alçapão que levava a um esconderijo do pessoal, uns cultistas loucos lá, que tava fazendo aquelas pedras que ele foi destruindo ao longo do episódio anterior e já tinha destruído outras vezes. Aquelas pedras que consomem magia, invocam monstros, essas coisas assim. Aí ele anda um pouco lá, dentro do esconderijo, depois resolve sair e explorar por fora, enquanto os slimes escondidos dentro do esconderijo vão adentrando lá, vai explorando ele.
Ele vai seguindo por terra os slime e chega na vila que ele encontrou no episódio... 2 episódios atrás aí. E nisso ele... Aquela vila que tinha um pessoal esquisito, que, né, tava muito suspeito, com cara de que ia aprontar alguma coisa. De fato, eles estavam aprontando. Eles eram o grupo de cultistas que o protagonista encontrou dentro desse esconderijo, que era responsável pela criação dessas pedras. Chegando lá, os slime começou a explorar a cidade, a vilazinha, descobriu um monte de coisa, catou um monte de anotações que eles tinham, livros, essas coisas. Ouro pra caramba, que eles acharam o cofre. Os cultistas descobriram que teve uma invasão e se mataram. Como, né, tipo, não podemos deixar ser pego, porque senão vai atrapalhar nossos planos. E ao se matarem, um mecanismo lá foi ativado. Quer dizer, foi ativado não, ele entrou em colapso. Uma parada que eles chamam uma máquina. E isso entrou em colapso e explodiu. O protagonista salva os slime que estava na vila, antes da explosão, e cria inúmeras barreiras para conter a explosão. Só que a explosão era forte demais, as barreiras uma a uma vai explodindo, até que quando tá chegando nas últimas, assim, ele começa a ter ideia, começa a procurar no inventário de magias dele. Ele abre umas telinhas, né, cheio de magias lá, assim, e começa a olhar, não vendo nada que podia resolver. Aí ele tem uma ideia, junta um monte de magia, linka uma na outra e faz uma super barreira que vai impedir tudo. Aí ele faz essa super barreira, fica lá contendo a explosão, a mana dele vai zerando, fica negativa e ele tem um poder onde ele troca vida por mana lá, né? Então, provavelmente ele usou isso, apesar de não mostrar no episódio. Mas ele consegue ficar em pé depois de conter a explosão. Só que vira uma enorme cratera no lugar onde era a vila. Aí ele volta pra cidade, o pessoal lá fica agradecido por ele ter acabado com os javalis, porque tudo que eles sabiam é que ele foi matar javali. Eles não sabiam que ele tava salvando o mundo. E é engraçado que eles falam que 2 meteoros caíram fazendo enormes crateras. Aí ele fica pensando, por que esse povo fica pensando só em meteoros? Não faz sentido nenhum. Esse povo se mata com meteoro. Aí como ele acabou com as pedras, acabou com tudo que estava acontecendo ali envolvendo os cultistas, o tempo começa a esquentar de novo e começa a derreter a neve da cidade. Aí toda a cidade fica agradecida a ele, faz uma festa para comemorar. O cozinheiro daquela taverna vai e faz finalmente o verdadeiro ensopado que eles tanto falavam. O protagonista come, acha o sabor tão divino que ele desmaia com o sabor. E, bem, ele acorda no quarto dele, começa a pegar os livros que os slimes confiscaram, vai tentar ler livros e pergaminhos, e sempre que ele abre, eles apagam, some tudo que está escrito. Com exceção de um, que era uma lista de nomes que estavam sendo procurados pelos cultistas. E bem no final da lista está o nome dele escrito. Aí a gente vê 2 aparentemente assassinos matando pessoas e olhando a lista também e vendo o nome dele. Então o protagonista teve a revelação de que ele está sendo procurado. Vamos ver o que vai rolar daqui pra frente, porque, cara, é simplesmente um absurdo. Ele deve resolver o problema com esse pessoal muito facilmente. Em Oriente, Michiru vai salvar o protagonista Musashi, que havia sido preso, né, quando ele e ela se fundem, formando aquela coisa esquisita, aquela nave de pedras negras. E, bem, ele estava lá preso justamente para fazer ela tentar se manifestar os poderes e encontrar onde está o inimigo lá, o cão negro. Cachorro preto, aliás, que é, né? Que é o nome do cara. E, bem, funciona. O clã dos Bush lá, dos... como é que chama mesmo? O Uesugi. Os Uesugi encontram e começam a preparar o ataque. Só que enquanto a Michiru tá lá, um dos Bushes, que era do grupo do Musashi, né? Até era o líder do grupo dele, do esquadrão dele, fica revoltado porque eles estão sendo tratados como suspeitos por causa do Musashi e da Michiru. Então ele não pode ir para essa missão de atacar o Yamato Orochi com o cachorro negro lá, cachorro preto. Bem, então ele vai atrás do Musashi para levar ele para ser interrogado e confessar
que não tem ligação nenhuma com ele, com esse Bush. Só que chegando lá, ele não tem tempo de fazer o interrogatório porque um grupo de Onis aparece e começa a atacar. Eles vão lá pra tentar ajudar a Michiru a matar o Musashi. Só que a Michiru não vai fazer isso, porque ela gosta dele e tal. Aí os Onis pegam e tentam atacar ele. A Michiru se sacrifica protegendo ele. Antes disso, na verdade, um dos Onis até pega a Michiru e com a espada dela tenta acertar o Musashi toma a espada, corta o braço a mão, aliás, do Oni e salva a Michiru. Aí elas vão atacar, ela se sacrifica, ela pula na frente dele. Acaba que esses Onis são muito fortes, Musashi não consegue fazer nada contra eles, mas o grupo de Bushes do Esugi aparece, começa a lutar. Só que, como eu disse, eles são muito fortes e eles ficam mais fortes após consumirem um ao outro, praticarem um canibalismo muito louco lá. Então, o Lorde de Uesugi aparece e usa o poder da espada dele, que é a espada amarela, que tem um poder lá de fortalecer os aliados, na verdade. Ele pega a energia dos aliados pra ele, fica forte pra caramba, e depois ele devolve pra eles, deixando eles mais fortes ainda. Então, com isso eles conseguem matar todos os Onis que estavam lá, os mais fracos, e esse que lá ia ficando mais forte, consumindo os aliados. Só que no fim do episódio, o Lorde Uesugi é atacado por aquele cara lá, aliado do Cachorro Preto, ou ele é do grupo do Cachorro Preto, alguma coisa assim. Eu acho que Cachorro Preto, na verdade, é a organização deles, que tentou transformar o Musashi em uma espada, lá na primeira parte da temporada. E, bem, ele aparece, ataca esse Lorde e o episódio acaba. Agora fica aí, esperando pra poder descobrir o que aconteceu com o Lorde. O legal é que foi revelado muitas coisas em relação ao passado da Michiru. Por exemplo, que ela foi criada, ela não é um ser humano, e que ela tinha a missão de matar o Musashi, só que ela começou a gostar dele e viu que ele era legal. Então ela não quer ser aquela pessoa má que o pai dela mandou ela ser. E é isso aí, galera. Esses foram os vídeos de hoje. O vídeo de hoje, aliás, comentando os animes. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. É aqui do lado, ó, 2 vídeos pra vocês continuarem assistindo aí. Então, novamente, espero ver vocês em outro vídeo. Valeu, falou.